Noite, tudo bem? Vamos para mais uma live para a gente conversar sobre a viagem da lojinha de 2025. Então, hoje, dia 20 de junho, nós estamos na segunda live. Então, para quem vai ver depois, nós iniciamos essa semana um conjunto aí, são 4 lives. A primeira foi na terça-feira, dia 18, onde a gente conversou com a Marcela Sanches, da Mimar POs. Tivemos a participação especial aí da Di Rocha. Hoje nós vamos conversar com a Carol, que eu já vi que ela entrou aqui, eu já vou chamar daqui a pouquinho. Nós vamos falar sobre um tema super legal, que é como você aprende sobre a teoria versus a prática. E daí por que eu chamei a Carol para a gente conversar sobre esse tema. E aí semana que vem a gente vai ter mais live também para falar sobre temas que têm a ver com a viagem da lojinha e explicando para vocês que o nosso roteiro já está fechado, né? Como é que vai funcionar a viagem para quem ainda não conhece. Então, se você tem um amigo personal organizer, designer de interiores, arquiteto, lojista, que faça toda essa relação aí com a casa, mande aí no aviãozinho essa live. Inclusive, eu vou mandar agora também para as pessoas que estão aqui assistindo no momento. Principalmente a gente consegue pegar aqui quem está online. Vamos mandando aí para a gente conseguir fazer com que mais pessoas consigam ver essa live e que vocês possam entender como que é a viagem da lojinha. Então, a viagem da lojinha é um evento que vai acontecer em março do ano que vem, de 16 a 22 de março. É uma viagem que nós levamos, então, esses profissionais que eu acabei de falar, que são relacionados à casa, para o Rio Grande do Sul, onde a gente faz visitas em fábricas, em lojas, de temas relacionados à casa. Então, produtos de limpeza, produtos organizadores, utilidades domésticas, itens para casa, rouparia, papelaria, tudo que envolve aí o universo da casa, tá bom? Então eu já vou aqui chamar a Carol, vamos ver se a Nossa Senhora da Internet nos ajuda, né? Vou chamar aqui a Carol, vou ver se eu consigo achar ela aqui de novo. Carol, não consigo mais te achar aqui. Deixa eu ver aqui. Carol. Oi! Oi! Oi, tá me escutando? Tô. Ah, que bom. Bom, Carol, primeiro, obrigada por ter aceitado aí o convite, né? A gente sabe que a gente tem a semana aí corrida com os clientes, os atendimentos, e parar aí um pouquinho para falar dessa experiência que foi a viagem. Também faz parte aí do nosso trabalho, né? Essa questão da gente explicar como que a gente trabalha, como que funciona o nosso atendimento. Então, queria já agradecendo, pedir para ti te apresentar aí para o pessoal. Tá ótimo. Obrigada primeiro, né, Gi, por ter me chamado. Eu sempre brinco que eu levo a palavra da lojinha por onde eu vou. Então, desde que eu fui para lojinha, eu me apaixonei pela lojinha e aí agora eu levo a palavra da lojinha. Virou quase uma religião, então, a palavra da Exato. lojinha. Então, eu sou a Carol Timóteo, eu sou personal organizer há 8 anos. Tenho vivido há 8 anos o universo da organização. Então, eu já presenciei um pouco de tudo que existe no mercado, entendi, né, durante esse tempo, o que é que eu achava importante, o que é que eu achava prioridade, o que é que funcionava, o que é que faz sentido, o que é que não faz, né? Então, é um pouco disso. Eu trabalho com uma casa inteira, né? Então, eu não me limito somente a fazer a parte da organização, eu dou consultorias de outras formas para o meu cliente na casa, no sentido de organizar a rotina, no sentido de trazer produtos mais adequados para a casa do cliente. Então, eu acabo fazendo também indicação de produtos de limpeza, de higiene, de perfumação do lar.
Então, o meu olhar nesse tempo em que eu trabalho com organização, ele passou a ser um olhar 360 para todo o universo da casa, né? E eu, nesse tempo de experiência no universo da organização, eu acabei me especializando em trabalhar com pessoas autistas. Então, eu também tenho essa visão quando eu olho para um produto, quando eu olho para tudo isso, né? Eu tenho sempre esse olhar de como eu posso utilizar de várias formas esse cliente, esse produto ou essa coisa desse item para lá. E também tenho essa visão assim muito parecido com você, né? Que também tem um nicho específico. Você trabalha com idosos. Quando a gente pega um produto, né, a gente já pensa de que forma esse produto se adequa à realidade, né, do nosso público-alvo, né? Quando eu trabalho com a pessoa autista, normalmente eu não trabalho só com a necessidade dele, eu trabalho com a necessidade de toda a casa. Então, Sim. por isso que, né, normalmente os meus clientes nesse público, eles são crianças, então eles não são os meus clientes. Eles são é, o meu cliente, quem me paga, quem me contrata, normalmente Os são os pais, né? pais, né, os cuidadores dessa criança, mas eu tenho que ter um olhar para a necessidade específica dele, né? Então, é um pouco disso. Eu tentei resumir aqui mais ou menos o que é o trabalho que eu executo atualmente. E é bem como você falou, assim, muitas vezes também não é a pessoa idosa que me contrata, né? São os Os filhos, né, cuidadores. genro, enfim, e aí o que acontece, assim, mais de qualquer maneira, a nossa atenção é para aquela pessoa que a gente vai fazer o cuidado, né? Então, a gente tem que atender a necessidade daquela pessoa ali, e não dos cuidadores, né? É. E eu acho que até foi por isso que eu te chamei para falar um pouquinho sobre esse tema, que eu acho que quando a gente se transforma, digamos assim, em profissional de organização e a gente entra na casa do cliente e a gente quer mudar a rotina, mudar o funcionamento da casa, quando a gente tem que entender que todo mundo não aprende igual, né? Então, assim, é aí mesmo que o personalizado vem, né? Então, assim, o que funciona numa casa não funciona na outra. O jeito de um cliente teu aprender vai ser diferente do outro. Sim. Mas eu queria falar contigo para começar a introduzir esse tema, o quanto é importante a gente entender essa diferença do como eles aprendem, mas o como é diferente a teoria da prática. Ou seja, quando a gente fala como dobra alguma coisa, como guarda alguma coisa, e quando você faz com esses teus clientes, essa prática, essa vivência, o quanto é diferente na tua opinião, assim? Com certeza, a vivência da experiência, o colocar em prática, colocar a mão na massa e fazer, ele tem um outro, né? A pessoa entende a dificuldade, ela entende o processo, ela entende o porquê, né? Quando você coloca a mão na massa, ou eu colocando, ou eu passando esse aprendizado para o meu cliente, eu dou para ele essa experiência, né? Uma experiência diferenciada, em que ele vai entender o processo todo que acontece naquele fazer, né? Então, quando a gente fala na teoria, quando a gente explica para o cliente na teoria o que é uma organização, ou como ele deve fazer uma manutenção, por exemplo, de uma organização, fica muito subjetivo. Ele não vai entender especificamente. Até nós mesmas, né, quando a gente passa pelo processo de aprendizado, quando a gente está fazendo o nosso curso de formação lá, muitas vezes, no meu primeiro curso de formação, muitas vezes eu tinha aquelas aulas que eram teóricas, né? Que a professora mentora ia falando lá, falando sobre a organização, falando sobre a teoria da organização, mas quando ela vinha com
técnica e ela juntava a técnica com a experiência, o mão na massa, fazia muito mais sentido para mim. Fica mais lúdico, né? Uma forma mais fácil de entender, assim, porque uma coisa tem que estar casada com a outra, né? Tem. E assim, e eu acho que tem das duas maneiras, né? Tem pessoas que tu vai conseguir explicar e ela já pegar. Tem pessoas que Uhum. precisam ver, tem pessoas que precisam estar ali escutando, tem pessoas que precisam estar com a mão na massa, mas assim, tudo isso a gente está falando de prática. A gente não está falando nada de teoria, Uhum. né? Então, assim, a gente sabe que esse aprendizado da prática é importante. E aí eu comecei a falar disso para a gente falar sobre essas experiências, né, Carol? Então, assim, o quanto é importante para a gente que também é profissional da organização, que teve toda essa teoria do que é um produto organizador, para que ele serve, quando você vai comprar, você vê as funções. Ali você consegue ler de que material ele é feito, mas o quanto isso muda quando tu começa a ver isso na prática. Como que o produto é feito, como que o material chega, se a fábrica utiliza ingredientes proibidos ou não, né? O que que ela faz com a água que sobra daquele produto, quem que trabalha lá, como que isso é feito, conta um pouquinho de como que foi essa experiência, se era o que tu imaginavas quando tu chegasse para ver essa questão dos produtos. Gi, você falando agora me remeteu a um momento que a gente foi na primeira fábrica. Cada uma das fábricas, ela traz um tipo de experiência diferenciada. Apesar de a gente às vezes a gente vai, né, no último ano a gente teve dias que a gente foi em duas fábricas, acho que em algumas situações a gente foi até em três lugares, mas em fábrica a gente ia em duas normalmente. E cada uma tinha uma experiência diferente, apesar de alguns processos serem parecidos, mas sempre Isso. tinha alguma coisa diferente. Mas eu me impactou muito assim de entender a importância daquilo e como eu sairia modificada, né? A minha mentalidade sairia modificada dessa experiência quando a gente foi na primeira fábrica. Porque Uhum. ela mostrou os moldes e ela falou o preço dos moldes. E aí, ó, caiu assim Sim. um negócio assim, porque eu já tinha dado muitas ideias para empresas que a gente acaba tendo essa troca com algumas empresas que a gente é parceira, então eu já tinha dado algumas ideias, eu já tinha pensado em coisas mirabolantes e tudo mais. E aí, quando ela vem e me diz assim, para fazer esse negocinho aqui, precisa desse molde aqui, e o valor é X. E aí você faz assim, pum! Caramba, eu nunca imaginava que era assim. Eu nunca imaginava esse por trás das câmeras, né? E aí começam a cair milhares de fichas, né? Porque não é só sobre a ideia do produto, é como é a viabilidade desse produto. Aí você vai entender, lógico, da ideia que tem do produto, o porquê que foi feito aquilo, qual foi o estudo de mercado que foi feito para chegar naquele produto, quem foram as pessoas que criaram, que co-criaram esse produto. Aí você vai entender o porquê, o material que foi feito esse produto, qual foi o polímero e a quantos graus ele foi esquentado e muitos processos. São muitas pessoas que passam por esse processo até chegar aquele potinho na sua casa e você dizer assim, isso aqui é uma coisa tão simples, isso aqui não devia valer isso, devia valer X. Aquele, aí você entende o valor das coisas, porque aí você entende realmente esse polímero, esse tipo de plástico é diferente esse é mais sustentável que esse pode ir na cozinha e esse não. Então, às vezes as marcas falavam isso, esse daqui, inclusive, ele é adequado para ir nos processos alimentares, né? Para ir na cozinha, e eu não entendia isso. Hoje eu tenho essa visão, né? Porque quando a gente vê na prática, quando a gente vê ali a coisa toda sendo desenhada, faz muito mais sentido. A gente entende por que então que esse pode ir na cozinha e aquele outro não.
Ah, porque esse daqui veio de um material reciclado, e aí uma vez que o material é reciclado, ele pode ter sofrido, apesar dele passar por todo um processo para poder passar pelo processo de reciclagem, ele pode ter alguma contaminação. E isso a gente não pensa assim, apesar da informação tá lá escrita, tá na embalagem, às vezes a empresa falar sobre essa informação para você, mas a gente, enquanto profissionais que devemos ser especialistas também no produto que a gente leva para o nosso cliente, a gente não sabe disso. E aí a experiência nas fábricas, né, e com o desenhista do produto, com quem prototipou o produto, com a pessoa que está lá na máquina do produto, isso vai te abrindo 1 milhão de possibilidades, assim, de ideias, né? Tu sabe que a primeira vez, eu acho assim, por exemplo, quando eu comecei nas fábricas e quando eu comecei isso, as fábricas de São Paulo ainda não eram tão abertas como são hoje, né? Então, hoje a gente já tem algumas fábricas em São Paulo que também proporcionam para as profissionais e para os grupos essa ida até lá, né? Então, muita gente me pergunta assim, mas por que eu vou sair de São Paulo, que já tem fábrica, para ir até o Sul? Né? Então, eu costumo dizer assim, primeiro que o Sul é um polo. Então, a gente visita várias fábricas, como você falou, são 2, 3 lugares por dia. Segundo, que a gente não foca só naquela nossa visão do produto organizador. Né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Cripa, que é uma fábrica que muita gente não conhece e que, se conhece, foca muito no pote hermético e naquela caixa que são os produtos mais conhecidos. Mas quando você chega na fábrica, que você consegue ver tudo que eles produzem, que eles têm produtos para decoração, produtos para utilidade doméstica, produtos que a gente pode usar, por exemplo, numa casa de praia, quem vai fazer organização de iate, de barco, que a tua cabeça começa a abrir esse leque. Tem muita coisa de cozinha industrial. Eu jamais imaginaria isso. Isso. Então, assim, isso é uma das fábricas. Segundo ponto, que também você falou, Carol, por mais que a gente vá, por exemplo, em 2 fábricas que fazem plástico, e o polímero, ele até pode ser o mesmo, ou PS, né? Enfim, poliestireno, polipropileno, a explicação é diferente. Né? Então, assim, o jeito de fazer é diferente, o molde é diferente. Então, um sopra, o outro injeta. Então, assim, a gente vê coisas diferentes. Então, por mais que a gente vá, mas é tudo não são fábricas parecidas. É isso que eu estava falando. Né? Numa fábrica, ela falou esse ponto de vista do tamanho da peça, do peso da peça, do valor da peça. Na outra fábrica, já falou sobre a questão da injetora, que não foi falado nessa. Isso. Aí, na outra fábrica, já falava sobre as cores. Aí, na outra fábrica, já falava do soprador. Então, cada fábrica vai vir trazendo uma coisa diferente. E esse cuidado eu tenho, por isso até que eu vou no meio do ano, né? Então, em agosto eu vou de novo lá para o Rio Grande do Sul. Eu tenho uma reunião com cada fábrica que vai ser para a próxima viagem, né? Então, a gente tá... terça-feira a gente já deu o spoiler de 3 fábricas, hoje nós vamos falar de mais 3. E daí, na semana que vem, a gente conta as outras. Eu vou lá e digo assim, essa fábrica a gente vai focar, por exemplo, em cabide. Essa fábrica, a gente vai focar no pote assim, na máquina tal e tal. Então, assim, por mais que a gente passe em tudo e eles explicam tudo, mas a gente foca num assunto diferente para que também... Porque cansativo a gente sabe que é, né? Assim, a gente tem que entender que a gente está no chão de fábrica, é quente, não tem uma ventilação adequada, né? A gente está usando ali calça, sapato fechado, é verão... Hã? Às vezes é frio. Nós passamos um frio, né, Carol? Que ninguém estava esperando. Mas, assim... Dentro da fábrica a gente passou frio. Dentro da fábrica não, dentro da fábrica era calor. Tudo pega fogo, meu filho. O negócio fica quente. Então, e esse é um ponto, né? Então, assim, como muitas das meninas falaram, essa questão da aprendizagem, você vê na prática como que funciona, a gente volta com outro olhar. A gente sabe escolher melhor,
A gente não xinga mais um produto porque não tem aquele jeito que a gente acha que deveria ser. A gente sabe o valor que é feito, né? Eu lembro que quando a gente passou ali na Conza e na Brinox, as meninas falaram: eu nunca mais vou falar que um jogo, né? Um faqueiro é caro. Porque para fazer uma faquinha É um já é uma processo. coisa assim, É. é um processo, né? E Então, o que eu assim, também acho legal, Gi, você falou sobre a possibilidade de você ir em visitas às fábricas aqui, né, no Sudeste, aqui em São Paulo, né, em Minas, sei lá, nas fábricas que são aqui mais para o Sudeste. Mas eu já tinha ido em fábricas aqui, mas que o tour ele não é tão detalhado como o tour da lojinha. E eu já fui mais de uma vez em alguma determinada fábrica e o tour é superficial, ele não é esse tour tão detalhado quanto são os tours da lojinha. Então, já existe uma programação que a Gi fez junto com as equipes de cada marca para que seja mais minucioso mesmo, para que seja mais detalhado mesmo. Então, por isso que é uma experiência muito diferente, porque vai mesmo, aprofunda mesmo, vai no detalhe. Tanto é que a gente não passa uma horinha na fábrica, como normalmente a gente passa por aqui. Normalmente a gente passa uma manhã ou uma tarde inteira na fábrica. Tem fábricas que são gigantes e que a gente passa pela fábrica inteira. Então, vendo todos os processos, né? Então, assim, é realmente muito diferenciado das experiências que a gente pode ter aqui. eu acho legal, acho que é muito importante, assim, então, além de ter essa experiência de você passar pela fábrica, tem sempre um momento que eles nos escutam, perguntando quais são os produtos que a gente gostaria daquela marca que ainda não tem, né? Tem lojas, algumas fábricas têm lojas que você consegue comprar, ou pelo menos ver quanto custa, alguma coisa assim. Para quem é um profissional que vende, você já consegue ver mais ou menos ali quanto que é o mínimo que pode comprar, porque tem muitas meninas que acabam vendendo produtos também, tá? Eu achei bem legal porque, por exemplo, lá na Saif esse ano, a gente viu que a Saif, que é um produto de limpeza, não conseguiu chegar no Brasil inteiro. Então, tinha uma das meninas que estava viajando conosco, que o irmão dela é representante. Ele já entrou em contato com a Saif para tentar vender esse produto no estado dela. Então, o quanto é importante também para as empresas, por isso que eles se esforçam. Eu acho que ficou claro o quanto aquela empresa nos espera. Nos espera. Eles ficam esperando na porta, eles querem abraçar todo mundo, eles querem conhecer todo mundo, querem escutar todo mundo. Então, assim, a gente tem a atenção daquilo ali. A fábrica não para, né? A gente vê os funcionários, de vez em quando passa um carrinho, a gente tem que sair correndo ali porque tá passando um carrinho. Todo mundo dentro da linha, como disse a Di na terça-feira. Mas, porque a gente pode se machucar, né? Mas eles têm essa atenção, esse carinho com a gente, né? Não sei se tu conseguiu perceber assim, essa diferença. Cada uma experiência ela é diferenciada e eles sempre dão uma experiência a mais do que só o que tem na fábrica. Em uma, a gente vai ter um contato direto com o dono. Na outra, a gente vai ter um contato com toda a equipe. A gente teve experiência de cultura local. Em todo lugar que a gente chegava tinha comida. Gente, é isso que eu comi. E eu nem podia estar comendo tudo isso, mas em todo lugar que a gente chegava tinha um brigadeiro, tinha uma cuca, tinha alguma coisa para a gente comer. Então, eles tinham sempre esse cuidado de realmente ser uma recepção para a gente. Então, foi muito legal, assim, essas experiências com cada uma dessas marcas. Porque não é só, vai, entende o que é o produto, tá aqui um brinde para você, vai embora. Não, eles se preocuparam, não nos deram brindes, eles nos deram presentes para a gente ter, para a gente poder trazer o produto para casa e poder... Né, trazer um pedacinho deles para casa. Então, assim, foi muito carinhoso, foi muito cuidadoso o trato com cada uma das marcas. E sabe uma coisa que também é legal, como o grupo é pequeno, porque assim, a gente não consegue botar muita gente na fábrica, muita gente pergunta, faz 2 grupos, faz 2 vezes por ano. Gente, assim, é uma logística muito doida para a gente conseguir entrar.
E assim, ó, a gente usa protetor auricular durante o passeio da fábrica. Então a gente quase tem uma dificuldade, porque a gente não está acostumada Eu fico a me escutar lembrando, a pessoa que está falando. a gente saía, aí ele ficava, oi, não estou ouvindo nada da fala. Então, assim, para quem não está acostumado a usar o protetor auricular, primeiro já é ruim de colocar. Então, a gente ali na primeira fábrica tem a questão de cair e tudo, até a gente conseguir se ajeitar, né? Mas se tiver um grupo muito grande, quem estiver muito longe da pessoa que está explicando não vai escutar, porque tem os barulhos da fábrica, dos motores ali. Então o grupo é pequeno, a gente não teve nenhuma fábrica que a gente passou inteiro o grupo. A gente se divide em 2 ou 3 grupos, dependendo da fábrica, para que vocês realmente consigam entender, né? Claro, tem fábrica, aliás, todas as fábricas a gente não pode fotografar, não pode filmar, por isso que a parte de dentro da fábrica a gente não tem tanta visualização ali no Instagram, dos stories que as meninas postam, tal, tem mais da parte de fora, porque realmente são os segredos de cada fábrica, eles não podem ficar postando, né? A gente só posta quando tá num showroom ou numa loja, coisa assim. E temos novidades esse ano. Então, assim, para o ano que vem nós teremos um eventinho no meio da viagem. Oba! Adoro Então, isso. Carol, então, assim, foi uma das coisas que na avaliação, que eu sempre faço essa avaliação no final, né? E eu peço que as meninas sejam muito sinceras, porque só assim a gente vai conseguir melhorar. Eu não sou uma agência de viagem, eu também sou uma profissional que estou aprendendo, né? Eu podia guardar isso para mim e todo ano sozinha, né? Então, assim, eu acho que quanto mais a gente aprender, quanto mais tiver profissionais falando termos corretos, indicando fábricas brasileiras, que a gente sabe de onde vem, para onde vai, quem que está trabalhando, o Brasil inteiro vai ganhar, né? Inclusive agora o Sul precisa da nossa ajuda, né? Então, assim, a gente tem que ir, eles estão pedindo para a gente ir, justamente para fazer com que esse comércio, essas fábricas movimentem o dinheiro. Então, eu quero anunciar que a Forma, que é uma metalúrgica, né? Não só Também. as fábricas, né, Gi? Mas também, assim, quando vai um grupo grande desse, vem uma oportunidade para restaurantes, para lugares, né, da Sim, região, tudo. para o hotel da região. Então, acaba gerando uma movimentação que é muito importante agora para esse momento de reconstrução, né? Então, assim, para falar um pouquinho da Forma, né? Porque é uma das fábricas que a gente ainda não foi viajar com a lojinha, só fui sozinha, né? A Forma Utilidades, ela é uma fábrica que ela tem alguns ramos, né? Mas nós vamos focar na questão de serviço de gastronomia mesa posta, né? Então, assim, é um diferencial. É um diferencial. Então, quem não conhece a Forma Utilidades já começa a seguir, já vê. Então, assim, tudo que eles têm de produtos são lindos, são bons, né? A gente vê, assim, que é um material... Vocês vão entender quando estiverem lá. E então a gente vai, como a gente não vai conseguir visitar a fábrica em si, a gente vai até um showroom e a gente vai fazer um evento junto com a Forma. E eu só posso contar isso. Não posso contar mais nada. Gente, isso também é uma coisa, é um diferencial, uma coisa muito legal, porque, por exemplo, eu conheço a marca Forma, conheço algumas coisas da marca Forma, só que a gente não conhece tudo. Não. Geralmente a gente não sabe as possibilidades que tem, né? Então, quando a gente vai num local como esse, a gente conhece ali o mix de produtos deles. Eles nos apresentam ali um mix de produtos que vai muito além do que você às vezes imagina. E aí, às vezes, tem marcas, por exemplo, como a Forma, que tem um nível de qualidade que você já sabe que existe uma qualidade, que tem né, um benefício a mais para você mostrar para o seu cliente em relação àquilo, mas você não conhecia aquele produto em específico. Aí você acaba indicando um produto de menor qualidade, de outra marca, porque é aquilo que você conhece. Então, a gente aprofunda, inclusive, nisso, né? Em conhecer os mixes de produto. Quem gosta de cozinha, digamos, meu marido aqui na frente foi comigo, né? A gente fica louco no showroom. Porque, assim, é muita coisa que
eles têm de serviço. Então, toda essa parte de gastronomia, eles têm outras coisas também que nós vamos ver, né? Mas a gente, especificamente lá na forma, a gente vai A focar gente vai poder nessa comprar, questão de. Gi? Não sei. Minha Nossa Senhora do cartão de Não crédito. Não assusta, tem não como. assusta. Esse ano, minha gente, eu já voltei com uma caixa. Porque eu não imaginei que ia ser tanto sucesso assim. Então eu levei uma mala, tinha espaço na minha mala, mas assim, eu não esperava, e eu levei uma sacolinha singela, achando que o que passasse eu ia botar nessa sacolinha singela. É porque ninguém acredita na Gi. Quando a gente diz, levem mala grande, ninguém acredita. Todo mundo quer viajar com mala de Porque mão. além das coisas que a gente ganhou, que eram Vocês grandes, eram coisas muito compraram bastante legais, coisa. eu ainda comprei coisa. Eu comprei produto de limpeza, eu comprei um monte de coisa de mesa posta. Então eu Tu já tô também comprou o jogo de preocupadíssima com a panela, não? compra. Hã? Tu também comprou o jogo de panela? Não, o jogo de Não. panela eu não comprei porque eu tinha comprado recentemente o meu jogo de panela. Inclusive era deles também, da marca que a gente estava lá. Mas como eu tinha comprado recentemente, não fazia sentido. Eu comprei outras coisas. Meu Deus. Então vamos lá. Então a gente já deu o spoiler da primeira marca, digamos assim, que é a Forma, né? Show. Nós vamos na Amei. Cosa novamente, né? Então assim, a Cosa, ela Vai faz ser a parte do coisa. grupo da Brinox, né? Então assim, a gente tem a Também Brinox, a deixei uma Cosa grana lá na coisa. e a House No Concept, grupo Brinox, né? aliás, né? Porque é Cosa, É, Brinox e House Concept, né? Então isso. a gente. Então, assim, para quem gosta também dessa parte de cozinha, né? A gente tem a House Concept, que também tem umas peças muito bonitas. Mas a gente vai focar na Cosa, né? Então, assim, já vai ser uma coisa. Quem foi em 2023 teve um passeio. O passeio de 2024 na fábrica já foi completamente diferente. E o passeio de 2025 também vai ser completamente diferente, né? Já estou conversando com o Evandro. E também temos novidades lá. Inclusive, né, o brinde que eles deram foi todo personalizado, né? Eles Personalizado, colocaram o coisa mais Instagram linda. nosso. E é uma marmitinha, então, como a gente leva normalmente a nossa comida para o trabalho, quando toda vez que eu vou agora para um projeto, eu levo a minha marmitinha personalizada. Então, é realmente um presente, é um presente que você vai usar com certeza. Então, assim, na COSA, né, a gente consegue também, a gente vai passar um turno inteiro. A gente tem a visitação à fábrica, lá a gente conversa com a pessoa que desenha os produtos, então é legal porque a gente tem aí já uma outra visão de quem está desenhando, sobre cores. Como a gente vai em março, a gente vai estar pegando todos os produtos novos, porque os lançamentos são todos na BUP em fevereiro. Então, quem não tem condições de ir na BUP em fevereiro para ver as apresentações de todos os produtos, vai pegar o produto, porque assim, na BUP é o lançamento do produto. Então, eles levam os protótipos para mostrar que vai ser o lançamento. E aí, quando a gente vai na fábrica em março, a gente começa a ver a produção desses produtos novos. Né? Então, a Geralmente gente pega eles. a primeira tiragem dos produtos está saindo ali Então, a gente para os consegue primeiros pegar pedidos que foram feitos na feira, né? isso mesmo. Então, e como eles levam um tempinho para entregar, então a gente acaba pegando assim, a gente já viu, o ano passado a gente teve uma fábrica que mostrou assim, ó, isso aqui deu errado. A gente fez tantos e esse botão não funciona, então a gente vai ter que refazer todos os botões, um ajuste. Então, assim, a gente pega muito no início aquilo ali. Então é muito legal, sabe? Então a gente já falou da forma, já falamos da cosa. Quer falar um pouquinho da tua experiência lá, alguma coisa a mais? Da Cosa. Não, então, também foi uma experiência muito legal, assim, na fábrica, né? É uma fábrica, como é o grupo Brinox, né? Então, pô, já é aquela coisa, assim, você vê muito mais coisa do que o que você imagina que tenha, né?
A gente também foi na A loja parte, de né? fábrica, né? Que eles têm uma loja Ah, de sim. fábrica, né? Que é a Lotus. É isso? Se eu não me engano. Lotus é. A Lotus é da Sanremo. Como é o nome da loja É deles? Brinox. É A Brinox, loja né? da Brinox é Pois é, aí Brinox a gente Shop. teve essa oportunidade de ir na loja, e a loja, né, vende todos os produtos das três linhas que eles têm, né? Das três marcas. E o que é legal também, que a gente viu ali, é que a gente teve a oportunidade de estar com a design e também a gente teve a oportunidade de estar com o time comercial, falando um Sim. pouquinho também da estratégia da marca para o lançamento que eles estavam fazendo, da estratégia da marca enquanto posicionamento ou reposicionamento de mercado, né? E aí também é uma outra visão que você, né, uma outra questão, assim, você entende um pouco da história da marca, você entende o porquê de algumas coisas terem saído como saíram, relacionado àquela marca, né? Então, abre também um outro olhar a respeito daquele produto, né? A gente também teve essa oportunidade de ver o quanto a empresa é uma empresa é, antiga ali naquela região e que tem uma tradição ali naquela região há um bom tempo, né? Então você acaba conhecendo também essa história da empresa desde o início. Isso é muito rico, é muito legal a gente saber, né, de todo esse processo. Algumas marcas a gente acaba se apaixonando pela história dos criadores, pela história do produto, pela história pela composição como um todo, né? A Cosa apresentou também para a gente ali o, o trabalho que eles fazem com mulheres vulneráveis, né? Com mulheres que passaram por algum tipo de violência doméstica. Então, também é um trabalho muito legal, muito bonito. Eu já conhecia de ouvir falar das feiras, porque eles levavam, né, panfletinho, falavam assim, mas a gente teve uma aula, né, sobre todo o projeto. Uhum. Eles mostraram todo o projeto, o que é, como é, de que forma eles colaboram ali com o projeto. Então, assim, é imersão mesmo, é imersivo o processo de você visitar a fábrica, porque você passa por todas essas fases. É. Deixa eu só interromper aqui. Eu vi que a Ana Flávia entrou, a Aninha também foi na viagem esse ano. Ana, se tu quiser entrar, dar algum depoimento, só me chamar ali. Eu vi que a Neide também me chamou. Neide, do Nordeste? Eu acho que é, né? A Neide Braga. Também, se quiser entrar, eu vi que ela tentou me chamar ali. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, meninas, se vocês quiserem entrar para dar algum depoimento, fique à vontade, só me chama ali que eu ponho vocês. A gente abre a roda, né, Carol? Sim. Então, vamos lá. Falamos, então, da forma, falamos da cosa, né? E agora a última que essa não tem como é a cripa, né? A minha querida. Então, a gente também vai na cripa, né? Mais uma Inclusive, vez. você falou logo no início, né? Falou um pouco da Cripa, porque Isso, falei do como foi designer, uma né? empresa assim que teve muito presente, né, nessa última, nessa última viagem, todos os dias a gente estava falando em Cripa. E foi uma empresa que, assim, eu acho que deixou todo mundo assim de boca aberta, assim, realmente ninguém esperava tudo que foi entregue ali a respeito da empresa, assim, foi muito legal, assim, inclusive foi uma das apostas mais, assim, comentadas, assim, É, pelo tipo de produtos que eles têm, é muito produto, é um mix muito legal. Eles têm produtos que ninguém mais tem e que ninguém sabia. aham. Deixa eu dar um oizinho ali. Oi, Aninha, tudo bem? Se quiser dar um depoimento aí, se tiver em trajes, se quiser entrar. Zezé, seja bem-vinda.
Então, assim, eu acho que as fábricas como um todo, é como você falou, mesmo que a gente conheça a fábrica, e olha que eu vou há tempo lá, cada vez eu me surpreendo com a quantidade de produtos que tem. A gente não consegue imaginar a quantidade de produtos que eles fazem, a diversificação, digamos assim, né? Porque eles não atendem só o nosso público. Tem fábrica que faz produto de organização e faz peça para ônibus de plástico, né? Então, assim, meu Deus, dois mundos completamente diferentes, né? E de que material, o que que vai para um lado, o que que vai para o outro. E eu Então, achei é muito interessante o que eles engraçado. falaram da luminária, né? Que eles começaram ali como uma luminária. E a luminária é uma cesta. E que realmente existem mil possibilidades de utilização de alguns produtos. E os produtos deles são muito, assim, diferentes, assim. A Ana respondeu, ó, não estou em trajes, deixa para próxima. Ai, Flavinha, A tudo Ana bom? também fez uma Tudo compra bem. boa na loja lá, né, Ana? A Ana comprou panela, isso eu lembro. Não, as meninas saíram lá cheias de panelas, cheia de coisa. E eu, meu Deus do céu, como é que vocês vão chegar em casa com tanta coisa? E outra coisa que é bem legal, assim, ó, por exemplo, eu não sei tudo que a empresa vai proporcionar. Então, eu também tenho algumas surpresas durante o caminho, né? Então, assim, eu sei que eles vão dar um brinde, mas eu não sei qual é o brinde. Eu sei que vai ter uma palestra, mas eu não sei qual é a palestra, sabe? Eles contam, Ai, o mas não brinde da contam. Cripa foi todo mundo saiu muito apaixonado, né? Porque era uma É uma caixinha, assim, maleta, né? uma maleta linda. E aí, eu me perdi o que eu ia falar. Ah, A e Flavinha aí, disse que deu tudo na mala. isso Que deu a eu mala, toda a sempre. mala. As panelas também. Não, as panelas devem ter mandado Ah, entregar, né? Porque eles mandaram então, entregar as era panelas. isso que eu ia falar. Então, assim, ó, muitas das fábricas nos deram cupom de desconto para usar depois. Então, assim, lugares que a gente não pôde comprar lá na hora, deram cupom de desconto para comprar no e-commerce. Digamos, a Tramontina, que a gente foi na loja, eles entregaram para as meninas não precisar levar. Claro que tem a questão do frete, cada um vai ver se vale a pena ou não, né? E cada uma fez a sua negociação lá. Mas, assim, tem coisas que nem eu sei que vai acontecer. Então, para mim também é surpresa, sabe? As panelas eu levei nas malas. Comprou uma mala de viagem. Aí tu comprou uma mala inteira para poder comprar. Eu não fiz isso, não. Eu peguei uma caixa. Eu peguei uma caixa, coloquei tudo dentro da caixa, fechei e mandei. Esse ano eu vou preparar, né, Carol? Eu vou levar um monte de caixa. Caixas extras, por favor. Caixas extras. Caixa boa, daquelas de É, mudança, sabe? caixa boa, caixa reforçada, viu, Gi? E levem, e se vocês não forem levar mala, forem levar em caixa, levem as fitas. Leve fita para poder passar e Não, fechar, porque esse para ano, fechar esse ano uma eu vou me caixa, preparar leve melhor. usar uma fita inteira. Eu vou fazer Gisele Shopee. Vou vender fita, vou vender caixa. Tudo É uma baratinho. oportunidade, tudo é oportunidade de mercado. Você está vendo uma oportunidade, vai negociar lá. Então, assim, né? Então, na verdade, essa live é para gente conversar, brincar, mas também ela é para que vocês entendam um pouquinho como que é essa viagem, né? Então, terça-feira eu falei, nós tínhamos 7 vagas. Então, dependendo aí, tem 2 que estão engatilhadas. Vamos ver se até amanhã elas fecham ou não. E aí nós só teremos mais 5 vagas, se as 2 fecharem, né? Então eu convido vocês a conhecerem ali o Instagram, tem o site. A viagem então vai ser em março do ano que vem. A gente está vendo toda essa questão de segurança de estrada, de aeroporto. Nós vamos proporcionar o que for melhor para todo mundo, né? Não vai ser nada arriscado, né? Então eu estou indo em agosto, vou ver como estão todas as estradas, como estão todas as entradas das fábricas, os restaurantes que a gente pode ir, que vai conseguir receber. Uma Certo. surpresa maior, que todo mundo vem me pedindo aí há muito tempo. Então, assim, além das fábricas,
Eu consegui colocar o evento e consegui colocar um local surpresa que, meu Deus, eu tenho certeza que vai sair todo mundo com mais mala. Ai, meu Deus, não fala assim que tu me impressiona. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, gente. Eu tenho, por prática, há alguns anos no meu negócio, né? Porque o trabalho de personal organizer, ele é um trabalho de uma empreendedora que tem que ter um negócio por trás e tudo mais. Então, no meu negócio, na minha empresa, há alguns anos eu estipulei um valor anual para participação em eventos. Assim, haja o Importante. que houver, independente do que acontecer, esse valor está lá, que é um investimento em Claro. participação de eventos que eu acho extremamente importante, porque engloba a questão de relacionamento, de network, relacionamento com as marcas, de aprendizado, então é muita coisa. E eu tinha colocado, ano passado eu não ia para a lojinha, eu fui de última hora, porque eu não, como eu estava de mudança de cidade, eu não incluí a lojinha nos meus planos, inicialmente, financeiros. E aí, quando eu quis ir, não tinha mais vaga. Então, É. não perde essa oportunidade, porque quando você quiser ir, quando estiver chegando perto, que aí você ficar, meu Deus, eu quero muito ir, é muito importante, não vai ter mais vaga. E Então, se preparem, se programem, não vai ter no ano de 2026, né? A Gi já falou na outra live que não vai ter para o ano de 2026. Então, não é arroz de festa, não, viu? É exclusiva, é uma coisa que só vai ter agora ano sim, ano não. Então, vai demorar um pouco mais para o outro ano. Então, não perde a oportunidade. E eu, assim, quando eu não tinha nem terminado de pagar, porque como eu fui de última hora, eu ainda estava sim, pagando. Eu não terminei nem de pagar outra e já coloquei a do ano seguinte, porque eu coloquei como prioridade nos meus eventos relacionados ao profissional, relacionado a esse investimento que eu falei, né? Que eu tenho anualmente. Eu coloquei como prioridade, porque eu vi o tanto de ganho que eu tive, né? Falando em projetos com as marcas, no relacionamento com as marcas, o tanto que eu ganhei também relacionalmente falando, né? Porque era gente do pessoalmente, né, Brasil Carol? inteiro. Então você ganha amigos, você sai dali, você ganha amigos, você ganha parceiras profissionais. Então, no último dia, estava eu, a Kalinka e a Marcela. Não, eu, a Kalinka e a Mazé, na cama da Kalinka, falando sobre projetos que a gente tinha, que a gente ia fazer e que a gente ia colocar para frente, e cada uma falando sobre posicionamento, e a gente na cama de uma conversa assim, informal e bobinha, assim, a gente começou a falar e virou na cama com Kalinka que a gente fala, Isso. e a gente estava falando de projetos mesmo. Eu, Então, dali saíram projetos, saiu planejamento. Então, foi muito rica para mim, e por isso que eu dei prioridade a voltar no ano seguinte. não sei, né? Então, isso é uma coisa assim, ó, que aconteceu em todas as edições e que eu acho o máximo, né? Então, assim, tem coautora de livro, então as meninas que escrevem livros levam, você consegue comprar o livro autografado, ou se você já tem um livro, leva que você consegue pegar o autógrafo, mas é assim, não é pela questão do autógrafo, é que tu vai conhecer mais um nicho de trabalho, elas vão explicar sobre aquilo ali, né? Então, assim, ó, esse ano a Kelly queria lançar alguma coisa sobre assistente, a gente apoiou, ela já fez um e-book, ela vai fazer né? A gente está enchendo o saco dela para ela fazer o curso de assistente de PO. Então, assim, uma dá força para outra, uma consegue passar para outra o que aquilo não tá vendo, né? Porque às vezes a gente tá tão focada no atendimento, e isso que tu falou, Carol, é tão importante, porque assim, ó, não é trabalhar para ganhar o dinheiro para pagar boleto. A gente precisa trabalhar sim para pagar o boleto, mas a gente tem que reinvestir no próprio material,
A gente precisa investir na carreira, então outros cursos fora da área do que a gente está para abrir um pouco a nossa mente. Eventos, a gente tem que ir eventos. Então, por exemplo, em novembro eu estou indo para o Nordeste, né? O ano passado eu não consegui ir. Justamente isso que você falou. Eu não me planejei. Me planejei para ir no evento E às vezes a no meio do gente dá ano. prioridades aí num evento X ou num evento Y, mas é importante a gente ter essa troca, até mesmo para Sim, entender o que é prioridade de fato. Eu vou isso. para esse evento X porque ele é o único que eu conheço, ou porque realmente ele é o que Vai fazer a melhor diferença, vai né? fazer sentido para mim e que eu vou conseguir tirar mais dele. Né? Você precisa ter Então, essa visão, entender o que é que você vai ganhar profissionalmente em relação a isso. A viagem, eu digo para você assim, sem sombra de dúvida, eu tirei todas as questões profissionais que eu precisava e eu dormi com a Irene. Então, assim, gente, o que eu posso dizer sobre isso? Eu dormi com a Irene Loureiro. De coxinha, não. dormiu De com a coxinha, não, prof. mas a gente dormiu juntinhas, assim, ó. E então, assim, você fazer uma amizade como essa, você ter essa troca que foi, para mim, foi assim, excepcional. É, e você poder trocar um WhatsApp com a pessoa depois que você sai dali, sabendo que você vai falar de igual para igual, isso é assim, não tem preço. E eu e a Amy, a gente conversou muito sobre isso, assim, como a gente, algumas vezes, a gente precisa se afastar do nosso contexto familiar e ter um momento. Às vezes a gente não tem esse momento de fazer uma viagem com amigas e tudo mais. E ali é o momento, porque você está investindo, quando você está investindo profissionalmente, você meio que se obriga a estar ali naquele momento, mas não é só um momento profissional. Você vai além disso, transborda, né? E a gente Foi saía terapêutico. juntas à noite, brincava, conversava. Então, assim, foi muito gostoso. No último dia eu tava chorando, tava com vergonha já. No Não, último dia, né? O último dia acho que eu chorei o dia inteiro. aí no último dia eu já tava chorando, não queria ir embora, já tava com saudade de todo mundo, e é isso. É, como a gente falou, né? O ano passado eu priorizei, na verdade, eu fui em 3 eventos. Então, tinha a viagem um no início do ano, e no final eu fui um de empreendedorismo, né? Que não era focado em organização. Esse ano, o que que eu fiz? Eu já não vou nesse de empreendedorismo, porque eu achei que os palestrantes estavam muito parecidos. Eu foquei o quê? Vou no Nordeste, porque é uma coisa diferente, eu vou conhecer outras profissionais, vou ver outra visão de trabalho, Furar a né? Então, assim, bolha, é imagina. legal A ter. gente precisa furar a bolha, a gente precisa sair, assim, ir mais longe. Porque aí a gente aprende coisas diferentes. Isso. Além do que Nordeste é Nordeste, pegar um sol, porque aqui no Sul só chove, só faz frio. Ai, ai. Então, deixa eu ver se aqui. Eu tirei um pouquinho os comentários para a gente fazer uma fotinho, pode ser? Tá, deixa eu ficar bonita. O chefe faz. Foi? Pior é que ele fica aqui na minha frente fazendo um monte de foto e careta. Ai, é o Rodrigo que tá fazendo. Ainda tem isso, né, gente? A gente ainda tem Rodrigo no ônibus com a gente. Uma paciência em pessoa, o único homem no meio de um monte de mulher. Eu não sei se esse ano vai vir algum personal organizer menino, né? Mas na nossa viagem foi só meninas. É. E o Em Rodrigo. 2023 a gente teve, né? Em 2023 o André foi. Em 2024 não teve. 2025, quem sabe? Só depois que abrir o grupo vocês vão ver. A gente vai saber as surpresas. Mas, Carol, já vou te agradecendo que a gente vai finalizando. Obrigada aí por esse teu tempo, né, Jeremy? Eu digo que a minha live é de 30 minutos, mas eu nunca consigo fazer 30. Ai, ai. E obrigada mesmo. Então, assim, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser, nós estamos. Eu não sei se eu tenho 7 ou 5 vagas, né? Ana Flávia Então, foi para Salvador.
Eu já tô ficando com vontade de ir também, porque todo mundo vai, todo mundo tá dizendo que vai, e aí eu já tô, meu Então, eu Deus. vi hoje que a Irene vai ser uma das palestrantes. Eu falei, meu, gente, provavelmente a gente vai se encontrar no aeroporto já. Porque eu vou para Curitiba, né? Aí ela é de Beijo, lá. Aninha. Beijo. A Ana também tá no calor, tá no bem bom lá. E venha, ela tá dizendo, ó. Lugar para ficar não falta lá, né, Carol? Conhece bastante gente lá, né? É, eu não sei se eu tenho lugar pra ficar, não, mas eu conheço bastante gente. Vai lá, arranja. A gente tinha duas baianas na nossa edição, né? Tinha a Celeste e a Ívia. Quer dizer, a Ívia não é baiana, mas mora na Bahia. O ano que vem a gente tem bastante gente do Nordeste que vem para viagem. Estou bem feliz, assim, porque elas vão atravessar o Brasil inteiro para fazer essa viagem, né? Então, assim, é legal que tá alcançando, assim, as meninas. Eu quero ver quem vai ser a primeira de fora. Pegar uma, sei lá, Argentina, Paraguai. Vamos ver se a gente começa a alcançar mais gente aí. É. Porque tem marcas que enviam produtos para fora, né? A gente tem algumas marcas a ou Quase todos. que eu quase todas, né? Tem muitas marcas que enviam para fora e que fazem a América Latina inteira, né? Pelo menos. Então, A gente não tem uma noção, por exemplo, na viagem de Santa Catarina, a gente vai na Stolf, né? Que é uma fábrica que também tem um pouco de aramados, mas a gente vai focar na parte de tábuas. E quando a gente chega lá e vê para onde eles exportam, a gente fica impressionada. É México, Estados Unidos, Canadá, assim, beleza, mas é assim, Coreia, Turquia, sei lá, sabe, umas coisas assim do outro lado, e a quantidade de coisas que vai para lá, sabe? Então, assim, dá um orgulho de saber que a gente a nem gente imagina, tem mas é um polo produtos. muito rico, né? O Sul é, assim, é um polo industrial, assim, muito, muito legal, muito rico. Aí a viagem de Santa Catarina também já tá sendo montada. Então, também já temos algumas fábricas que já estão confirmadas, né? E a gente tem um polo muito grande aqui também de rouparia, né? Então a gente vai focar também cristal, a gente vai ver. Esqueci do nome daquilo ali. As peças da Mozart, de cristal de Murano, eu Murano. queria lembrar de Murano. As taças da Oxford, porcelana. E aí, mas isso aí é papo para a viagem de Santa Catarina, quando vier. É um papo para outro dia, Para outro ano. para outro ano. Ai, Carol, obrigada mesmo. Boa noite, meninas. E qualquer Obrigada, coisa, estou aqui Gi. à disposição para as dúvidas, tá bom? Vão para a viagem da lojinha. Tchau. Um beijo, então, Carol. Beijo, boa noite. Boa noite.